Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lonnie Locke e no vídeo de hoje vamos dar continuidade às reviews de Solo Leveling. E que série eletrizante, hein galera? Meu Deus! A sequência de ação tá me tirar o fôlego. Eu aqui vou trazer o review dos episódios 5 e 6 que adaptaram do capítulo 67 até o 76 do manhwa. Aliás, para quem tiver interessado e quiser me ajudar, eu vou estar colocando links aqui na descrição para vocês adquirirem os volumes 4 e 5. Lá eu explico direitinho, tá? Vamos nessa então. Vocês lembram que no episódio 4 o Sung quase foi pego no flagra pela Tia Rain? Pois é, a gente vai partir desse ponto. E aí, será que o nosso coreano favorito vai conseguir sair desse aperto? Será que o menino Jin-woo vai se meter em mais uma encrenca cabulosa depois dessa? Todos os detalhes do primeiro encontro e as batalhas frenéticas do último episódio vocês vão encontrar aqui. Então galera, já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like e se inscreva no meu canal para receberem mais vídeos como esse. Agora não saiam daí, que depois da vinheta a gente continua. Bom, vamos começar pelo episódio 5. Depois do puxão de orelha que ele tomou da Tia Rain, o nosso Sung rapidamente viu a besteira que estava prestes a cometer. Ele logo esconde sua arma e disse que tinha se perdido. A garota pediu que ele ficasse longe do boss para ele não colocar em risco os outros. Só que, enquanto Jin-woo se afastava, eis então que o seu cheiro chama a atenção da garota. A Tia pede que ele esperasse um pouco e ela vai lá dar uma fungada. Olha só, ele não pediu. A garota impressionada pergunta se ele era um caçador e ela checa então a sua credencial. Para surpresa dela, ele era apenas um ranquier comum. Intrigada, ela só o manda então retornar em segurança e fica com aquilo ali martelando na cabeça. Ela tinha se amarrado naquele aroma. Eita, perfuminho bom, hein? Só pode ser Jequiti. Depois então de explicar o que aconteceu para seus colegas, né, a peãozada ficou de cara ao saber que a Tia tinha interagido com ele. Na maioria das vezes, eles só podiam apreciar sua beleza, né, à distância. A caçadora ela costumava frequentemente fazer patrulhas durante o intervalo para garantir a segurança dos funcionários. E é aqui que oficialmente a gente fica sabendo da sua particularidade. Ela era sensível ao cheiro dos caçadores. Eu até tinha comentado isso no outro vídeo. Foi então nessa hora que o Sung ele junta os pontos e ele liga o seu cheiro ser diferente com o fato de monstros inteligentes não o enxergarem como ser humano. Provavelmente o fato dele ser um jogador beneficiado pelo sistema o tornava então diferente. E bem, após o término do expediente, o chefe dos mineradores, que já tinha virado fã de carteirinha do Sung, ele pergunta se ele não queria trabalhar fixo, né, com a sua equipe, mas o garoto diz que não. O chefe, no entanto, ele pergunta se ele não queria pelo menos voltar no dia seguinte, já que eles teriam um portal de rank C e outro de rank A para fazer. Ele explica que uma equipe de ataque secundário que ia ficar responsável. No caso, o diferencial da guilda Tigres Brancos era justamente ter dois grupos capazes então de concluir dungeons de alto nível. E bem, como faltava só 2 dias para reavaliação, o nosso herói então ele acaba topando. O cara gostava tanto dele que queria pagar em dobro. Mais tarde, a gente vê a Tia Rain em seu apartamento. E ela ainda estava encucada com o Jin-woo. Ela até liga para a guilda em busca de mais informações, mas não tem sucesso. A pessoa na linha que atende ela revela que o Choi Jo-in ele também estava atrás desse mesmo nome, mas as informações tinham sido bloqueadas pela Associação dos Caçadores. Obviamente, aquilo só serviu para deixá-la mais assim curiosa. O Jin-woo alugou um triplex na mente dela. Aqui, pessoal, vale destacar que o anime ele cortou uma parte do manhwa, tá? Eu achava que eles iam deixar isso para o episódio 7, mas como eles também não mostraram, eu ainda tenho fé que eles vão incluir no 8. Basicamente, o Jin-woo e a sua prima, a Yoo Soo-hyun, eles estavam juntos no mesmo restaurante que o garoto costumava se encontrar com o Sung. Aparentemente, ele já ali todo embriagado queria desabafar sobre seus problemas. Ele explica que tinha convencido seu pai a deixar ele se tornar o mestre da guilda,
Mas tinha um pequeno porém. Ele precisava da ajuda do seu grande ídolo, do Jin-Woo. É engraçado demais a gente ver a cara da Su-Hyun vendo ele contar que o Sung estava ignorando as suas ligações. Ela basicamente pensa o mesmo que nós, né, galera? Parecia uma garota correndo atrás do namorado. Cansada, então, do drama do seu priminho, ela toma o celular da mão dele e telefona pro Jin-Woo. E dessa vez ele atende, tá? O Jin-Woo, então, ali todo empolgado, ele pergunta o que ele teve fazendo durante todo aquele tempo que ele estava sumido. E o Sung explica que ele estava ocupado concluindo dungeons. No caso era vermelho, do portão vermelho, né? O protagonista, ele aproveita para saber como foram as coisas que seu pai e o Jin-Woo, então ele responde que era exatamente sobre isso que ele queria conversar. Assim, então eles marcam o encontro pro dia seguinte. Bom, basicamente essa é a parte que eles cortaram, né? Agora pulando, né, pro tal do dia seguinte, mais uma vez o Sung, então ele se junta com os mineradores. E ali nesse momento fica evidente a semelhança daquele ambiente com o antigo grupo que ele fazia parte. Como já era de se esperar, com a ajuda do Jin-Woo, a equipe então outra vez conclui a mineração em tempo recorde. Durante o almoço, por uma obra do acaso, o caçador Song Ki-hun, ele aparece então ali no meio. O líder da equipe secundária, no caso, ele precisava de um voluntário para carregar os equipamentos. Ele garante que o escolhido ele seria devidamente compensado. Mas por conta de ser um portal de rank A, vamos combinar, né? Ninguém era louco de se oferecer. Só que, é claro que o nosso menino Jin-Woo não ia se aguentar, não é mesmo? Pois bem, ele levanta a mão e fala que ele queria ir pro choque ali dos seus colegas. Por mais que ele fosse apenas um rank E, o Ki-hun aparentemente gosta dessa atitude e o aceita para a função. Quando o Sung então é apresentado ao portal, ele é explicado que apesar do tamanho maior, o seu nível de energia era inferior. Sim, claro, né? Com certeza. A equipe de ataque que o protagonista ia acompanhar, ela era composta, no caso, por 6 ranks A e 3 ranks B. No Manhwa, diferentemente, tinha mais 7 participantes. Inclusive, não é a primeira vez que eles fazem isso. Lá no incidente do próprio Portal Vermelho, por exemplo, era para ter tido mais 4 caçadores. Claramente isso é feito para facilitar o trabalho da equipe de animação, né? E convenhamos, eles merecem uma colher de chá, né, galera? Bom, com eles do outro lado, do lado de dentro do portal, a healer do grupo ela faz então questão de tranquilizar o Sung. A equipe era bem forte, ele ia estar seguro enquanto eles estivessem unidos. E bem, não muitos passos adiante, uma ameaça então é detectada e o grupo prontamente ali já entra em formação de combate, surpreendendo até o Sung. Para surpresa deles, a tal ameaça eram basicamente alguns chacais de dungeon. Apesar de numerosos, o grupo aqui facilmente consegue acabar com eles. Foi legal que nem mesmo nessa parte eles economizaram na animação, mandaram muito bem. O que de fato surpreendeu mesmo foi que aqueles chacais eles eram fracos demais para serem encontrados ali. O Sung ele nota que eles tinham coleiras. Logo era bem possível que eles fossem cães de caça mantidos por criaturas mais inteligentes. Bingo! Antes que eles percebessem, o grupo inteiro então é surpreendido por cerca de 20 orcs superiores. Aquelas criaturas eram desafiadoras até mesmo para caçadores de rank A. Ô carinha pé frio esse Sung, hein? Só atrai encrenca, pelo amor de Deus. Para surpresa então de 0 pessoas, uma batalha obviamente estava prestes a iniciar. E que batalha! A animação foi espetacular. Basicamente o grupo ali ele resistiu como pôde. Só a lança ali que o Ark atira contra o Ki-hun já faz um baita estrago. Os tanques basicamente não conseguiram conter o avanço dos orcs e o resto do grupo passou um sufoco danado. A magia dos magos claramente não era efetiva contra os orcs e o combate corpo a corpo também não era lá essas coisas. Olha só a porrada que essa menina aqui levou. A healer ela logo começa a ficar sobrecarregada. O único que ainda estava conseguindo fazer alguma coisa melhor era o líder. Um deles inclusive tem o seu braço arrancado. A healer, ela até consegue regenerar o braço dele, mas ela acaba se metendo numa baita cilada. Já então aceitando que aquele provavelmente seria o seu fim, ela teve uma surpresa.
O orc que ameaçava do nada começa a sufocar e ele é estrangulado misteriosamente. Parece que o nosso herói precisou entrar em ação, né? Do nada, os orcs eles começaram a ficar mais vulneráveis. Os caçadores, pouco a pouco, eles foram conseguindo então virar o jogo. O Jin-Woo, usando a sua furtividade, ele interveio na luta, né? Desferindo então alguns golpes, né, contra os monstros para deixar eles mais enfraquecidos. Assim, o grupo com sucesso ele conseguiu então eliminar todos eles. Mas no fim das contas, a verdade é que nem eles mesmos sabiam explicar como escapar ilesos. Os orcs simplesmente estiveram um apagão no meio do combate. Pelo menos era o que a maioria pensava. É legal que houve uma das magas que ela detectou a furtividade do garoto. Porém, como ele salva a pele do grupo, ela meio que acaba decidindo fazer vista grossa. Passado então o sufoco, o capitão tinha uma decisão a tomar. Seguir em frente mesmo, mas daquele jeito, ou recuar. O detalhe é que aquela era a sua primeira missão no posto de capitão. Então se ele tivesse sucesso, com certeza ele ia ser efetivado. E acho que para surpresa de quem não leu o manhwa, o Ki-Hun toma a decisão mais sábia e opta por recuar, pro alívio de todos. Diferentemente das equipes erráticas que a gente viu até aqui, nesse grupo os membros eles eram bem responsáveis e unidos. O problema foi só que quando eles tentaram retornar pelo portal, o grupo se deparou com uma poderosa barreira mágica que estava bloqueando. Além disso, eles também sentiram um forte poder mágico emanando do boss. Os magos que então tentavam desfazer a barreira, eles acabam sendo amaldiçoados. E para piorar, enquanto eles estavam ali focados no portal, eles acabam agora sendo cercados por um número maior ainda de orcs. O Ki-Hun, diante do perigo, ele vai até o encontro então do líder para tentar negociar. O orc que veio até ele, inicialmente, ele o aborda na sua língua nativa, mas claramente ele sofre ali algum tipo de intervenção. E então agora falando na língua deles, a voz que saía da sua boca se anuncia como Kargalgan e faz uma proposta aos caçadores. Eles iam ser mortos ali pelos soldados dele ou eles iam acompanhar? Óbvio que acompanhar seria a única opção realista, né? E foi isso então que o líder fez. O Ki-Hun, ele fala pro Sung que assim que eles encontrassem o boss e eles o atacassem, era pro garoto fugir e pedir ajuda. O Jin-Woo, surpreso, né? Pergunta se eles pretendiam de fato ficar ali para morrer. A resposta do líder foi bem clara. A função deles não era sair dali com vida, mas sim evitar uma dungeon break. A healer aproveita o momento e inclusive pede que ele levasse o seu testamento. Ela explica que eles eram treinados para fazer aquilo, mas o garoto não. Que grupo, hein, senhores? Esses sim são honrados. O Sung, ele até aceita o pedido, mas ele esperava que não fosse ser necessário cumpri-lo. E bem, assim então eles vão para lá no salão do boss, onde de fato o verdadeiro Kargalgan dá as boas-vindas aos visitantes. E para fechar o episódio 5, teve ainda a cena da Tia Rain chegando lá na área do portal. Ainda que ela tivesse de folga, ela queria saber mais e ir atrás do Jin-Woo. Pro espanto da garota, o chefe revela que o Ranquier tinha entrado no portal como carregador para a equipe secundária. E bom, vamos finalmente agora para o episódio 6, moçada. A caçadora Tia, então, que não tinha levado nenhuma arma, ela pede algo emprestado pro minerador. E bem, como já era de se esperar, ele não tinha nenhuma arma, né? Ele acaba então oferecendo uma picareta para Ranquier. E não era nem de diamante. Parei. Em princípio, ela acaba desistindo de levar aquilo, mas como o cara fica ali insistindo, para não fazer desfeita, ela volta atrás. Fica calma, é só não cavar para baixo que vai ficar tudo bem. Paralelamente, lá no salão do boss, a situação seguia tensa. Eles estavam cercados por centenas, talvez milhares de orcs. Jamais daria então para vencer todos eles. E se não bastasse o próprio boss, né? Esse ainda contava com 4 cavaleiros de elite. Todos eles tinham assim plena ciência que se aquelas criaturas escapassem, eles poderiam então causar muito estrago aqui na Terra. O líder Ki-Hun, ele planejava ao menos eliminar o boss. Coitado.
Quando o Kargalgan, então, ele retira sua máscara e questiona se os caçadores o temiam, a sua aura fez, então, o grupo inteiro tremer na base. Eles notaram que, perante o orc, eles eram insignificantes. O Kimo, então, em estado de choque, ele pergunta quais eram suas intenções. Por seu total desespero, o Kargalgan, ele revela que só queria brincar com eles. Todos ali, basicamente, seriam torturados e um a um mortos para divertir o seu exército. É interessante que quando o orc é visto ali no meio de Jinwoo, ele também não o considera um ser humano. Algo um tanto quanto recorrente, não é mesmo? O capitão, então, revoltado com a forma como as suas vidas elas estavam sendo tratadas, né, como lixo, ele junta, então, toda a sua coragem e parte para cima do chefão. Ele só não contava que os seus companheiros estivessem paralisados de medo. Mas mesmo assim, ele segue em frente e vai com tudo contra o seu adversário. Infelizmente, o orc, que era um xamã poderosíssimo, simplesmente invoca um super escudo e cancela completamente a sua investida. Como retaliação, o Kargalgan, então, ele usa sua magia gravitacional e faz ele de gato sapato. O coitado ficou, então, repetidamente sendo jogado para cima e para baixo, do teto ao chão, várias vezes. Antes que o cara virasse purê, o nosso até então discreto Jinwoo finalmente abandona o disfarce. Usando a sua super velocidade, ele pega o capitão antes que ele batesse a cabeça no chão e salva sua vida. Diante do caçador ali todo machucado, o Sung pede autorização para ele intervir na rede de poder ajudá-los. E bem, considerando que eles claramente o observaram usando a telecinese para matar um orc que vinha por trás, é claro que a resposta não podia ser outra, né? Pelo amor de Deus, só vai! O Kargalgan, sem demonstrar grande surpresa, ele menospreza a força do Sung. O garoto até reconhece que a aura do seu rival era de fato incrível, mas infelizmente não havia química entre os dois. Nessa hora, ele então invoca suas sombras e ele completa. A infelicidade era por parte do boy. Olha só como essa cena ficou super impactante no manhwa. Eu particularmente gostei mais até do que no anime. Seguindo, o anime então ele corta agora para a Associação dos Caçadores vindo até a área do portal. Novamente, o chefe é indagado sobre o paradeiro do Jinwoo, ficando assim evidente que havia algo de estranho com aquele garoto, não é possível. Quando o Jinchu fica sabendo que ele havia sido então convidado a acompanhar a equipe de ataque, tudo fica ainda mais suspeito. Fora o fato também da Tia Rain também estar atrás dele, né? Alguma aquele Rank S devia estar tramando. Quando Jinchu e a sua equipe finalmente resolvem entrar no portal, eles tiveram uma surpresa de novo, sim, terrível. A energia que emanava daquela dungeon era avassaladora. Após então eles fazerem a reavaliação do portal, ficou evidente que tinha havido um erro de cálculo. E aquilo praticamente era uma dungeon de Rank S. Se o Jinwoo tá dentro, só podia ser, né? Sempre dá ruim, né? Do lado de dentro, o Kargalgan seguia menosprezando as sombras do Jinwoo. Ele jamais ia ser páreo para enfrentar um exército tão numeroso como aquele. Nessa hora, o Sung pede então que não fosse subestimado e usa sua mais nova habilidade, Domínio do Monarca. Só com isso ele aumentou em 50% o status de todas as suas sombras. Nem preciso dizer que os outros estavam espantados, né? Eles mal podiam acreditar no que viam. Foi aqui então que o líder dos orcs ordenou que os ataques tivessem início. Galera, sem brincadeira, acho que a sequência de ação aqui foi a melhor desde que o anime estreou. Digo, desde a primeira temporada. Comentem aí se vocês pensam diferente, eu fiquei impressionado. O Iron, inicialmente, ele tenta provocar os adversários, mas por serem de alto nível, isso não funcionava. Ele então parte para brutalidade, passa o machado em geral. Na animação, botaram até um sorrisinho maroto nele, dá uma olhada nisso. O Igris, por sua vez, ele sempre muito imponente, cheio de classe, ele fatiou vários orcs também. E como o Jinwoo estava vendo que cada orc ele custava mais ou menos umas 4, 5 sombras, ele sente que também precisava intervir e parte para ação. O Boys irritado, ele dispara sua magia de fogo e elimina a maioria das sombras. Ele reforça que o garoto ele devia se enxergar. O seu exército era pífio. Aqui então o nosso Sung retruca que era o Ark quem devia fazer isso.
Ele nessa hora invoca suas sombras novamente e fala que podia trazê-las de volta quantas vezes fosse preciso. O Kargalgan imediatamente então começa a atacar, sem dar um minuto de descanso. Ele ia fazer isso até esgotar completamente a mana no menino Sung. Os outros caçadores, vendo o perigo escalar, logicamente eles se afastam mais rápido que dava. Confiante então ainda que seu exército é superior em número e qualidade, o orc fala então que era só uma questão de tempo. O Sung ele só dá ali uma rezadinha de deboche e toma uma poção de mana. Agora recarregado, ele faz as sombras dos orcs derrotados se erguer e dispara que todos os orcs restantes iam ter o mesmo destino, incluindo o próprio boss. Agora ele sentiu, hein, galera? O mais interessante foi ver ele bugando. O Kargalgan ele começa a se lembrar de quando foi parar naquele lugar e da voz que falava para matar os humanos. Vendo a situação se agravar, ele ordena que seus próprios guardas então o eliminassem. Vale destacar que eles cortaram algo bem importante. No manhwa é mostrado que o orc ele fica em dúvida se aquele garoto podia ser ou não um monarca. Monarca? Como assim, né? Guarde essa informação pro futuro, vai ser importante. Não nesse vídeo, tá? Mas outros vídeos. Não demorou muito para que as sombras do Jinwoo então elas começassem a virar o jogo. O Igris, o Iron e o Tank, né? Eles facilmente conseguiram neutralizar os orcs mais fortes que ele enviou. Desesperado, o Kargalgan então ele lança um monte de maldições sobre o Sung, mas da pior forma possível, ele descobre que o garoto era imune a todas elas. Lembram que ele falou da química ruim entre eles? Pois bem, Jinwoo, usando a sua orbe da avareza, fez com que os seus magos finalmente então agora pudessem destruir o escudo do orc. Agora sim tinha perdido a compostura. A caçadora Cha, que finalmente tinha chegado até o saguão, fica atônita ao ver aquele cenário de guerra e todas as invocações que o garoto conseguia controlar. Ela vai de encontro aos outros caçadores e pergunta como que eles estavam. O capitão ele estava sendo curado, mas eles não sabiam explicar direito o que estava rolando ali. Essa que era a verdade. No último ato, então, o Kargalgan ele conjura ali sobre si vários feitiços e basicamente vira ali um Megazord, sem brincadeira. Ele achou que virar um gigante ia ser uma boa ideia. Bom, não deu outra. Ele até faz uma pirotecnia ali, aqui, uns truques muito loucos, né? Mas a verdade é que agora eles tinham virado um alvo maior. O nosso herói, usando suas habilidades de assassino, ele consegue então atingir bem no olho direito. O Sung, observando que a adaga não era mais assim tão efetiva, ele decide usar as correntes da sala para levar ele até o chão. No manhwa, ele simplesmente acerta um soco na sua cabeça, mas aqui com certeza ficou mais interessante, certo? O boss caído, ele tenta resistir, mas já era tarde demais. Ele era basicamente um xamã sem proteção enfrentando um assassino. Além do mais, ele não tinha mais força para conseguir bater de frente com as sombras. O seu trágico desfecho, olha só, vai ser brutalmente morto por seus próprios soldados. Aqui na versão do anime, eu percebi que eles fizeram uma alusão ao Sung quando ele foi morto, né, entre aspas, lá na dungeon do Covil Duplo. Vocês perceberam? Comenta aí pra eu ver se não sou eu que tô louco. Assim, né, que o boss ele é derrotado, a primeira coisa que o Jinwoo faz é extrair a sua sombra e lhe dá o nome de Tusk. Ele só não esperava que a associação e a própria Cha também tivessem assistindo a cena ali de espectadores. Com todos ali então perguntando o que foi aquilo, o rapaz fica numa saia justa. Nisso, o Jinchu e os outros membros, né, da associação, eles entram na frente do Sung e dizem que tudo aquilo era para ficar em sigilo. Eles iam escoltar o Sung em segurança para evitar maiores alardes. Antes de ir embora, o capitão Ki-hun, ele pede que eles esperassem um pouquinho. Ele fala que, independentemente das suas motivações, do porquê que ele estava fingindo que era fraco, o seu grupo era grato a ele por tudo que ele fez. O nosso herói, então, lisonjeado, ele inclusive aproveita o momento para devolver os documentos da Healer. Aqui no finzinho, a maga, ela pergunta a Tia Rain por que ela estava segurando uma picareta, né? E a garota constrangida só consegue ficar preocupada se o Sung tinha achado dela estranha.
Eu tenho certeza que ele nem reparou nisso. Depois então dessa cena, o anime corta lá pro Choi Jo-in, percebendo que o Sung ele já tinha ultrapassado e muito o poder dele. Agora sim que ele estava obstinado então, em trazer o Sung para sua guilda. E para finalizar, enfim, a gente vê o Jin-Ho tendo aquela conversa com o Sung. Só que eles deixaram no suspense o que ele tinha para dizer, né? Acredito que o próximo episódio vai continuar justamente daí. Ah, vocês lembram daquela cena do Lee Min-sung? Pois bem, é só agora que ele aparece no anime. Ele ia se tornar caçador e fazer um discurso logo no dia que o Sung ia ser reavaliado. Parece que alguém não vai ser o centro das atenções, hein? Não é mesmo? E é basicamente isso, pessoal. Ufa! Acho que não deixei nada para trás. No próximo episódio, o Jin-Woo vai, digamos assim, sofrer um pouquinho com a fama. E antes de ir embora, se quiserem me ajudar, dê uma olhada aqui na descrição. Eu vou estar colocando alguns links para quem quiser adquirir o volume 5, físico do manhwa. Eu vou deixar, inclusive, a opção em inglês e português para vocês escolherem, tá? Dito isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no meu canal. Comentem aqui embaixo também. Muitíssimo obrigado, então, por todos que chegaram até aqui. Um forte abraço e